Fala galera, Mike Duque aqui na fala, esse é o meu podcast. E se você quer mais informações e está faminto por Deus, me segue lá, Mike Duque no Instagram, beleza? Deus abençoe vocês. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Oramos para que você libere um pouco mais da sua presença sobre nós, sobre o Teu povo. Não podemos continuar se o Senhor não vier, se o Senhor não fizer aquilo que precisa ser feito. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, enquanto ouvimos as Escrituras, que o nosso coração seja aquecido pelo Senhor. Ó Deus, vem sobre esse lugar, vem sobre nós. Queremos honrar a Sua presença, Espírito Santo. Queremos honrar a Sua pessoa. Queremos Te honrar, Espírito Santo. Você é Deus. Está em nós, dentro de nós. Você é luz, você é fogo, você é água. Você mata e sacia a nossa sede. Você nos leva à revelação de Jesus, ao conhecimento do Pai. Vem, Espírito Santo. Queremos experimentar Sua presença, Sua voz e o Seu toque. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toca aonde nenhum homem toca. Move aonde nenhum homem pode mover. Vem com a Sua presença sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Desde o início desse ano, eu tenho feito algumas reflexões sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio cristianismo. E como pastor de igreja, ou pastor que sou há mais de 20 anos, também não consigo fazer essa análise sem pensar no tipo de igreja que a gente tem hoje. E quando eu falo tipo de igreja, eu estou falando da igreja de maneira geral, a igreja no Brasil, a igreja como você conhece. Provavelmente você conhece pessoas que são de outras comunidades, de outras cidades. E existe uma coisa que eu tenho sido muito incomodado pelo Senhor, que é a respeito do conhecimento de Deus. O que é conhecimento de Deus? O que é conhecer Deus? E nas Escrituras, o conhecimento de Deus ele está totalmente conectado. Você entende o conhecimento de Deus de duas formas. Primeiro, eu sei na minha cabeça. Então tem a parte objetiva e lógica, que você ouve, você lê as Escrituras, você estuda as Escrituras, você ouve pregações, então você passa a saber na sua mente. Mas existe um nível mais profundo, que é quando aquilo que você sabe aqui, toca aqui. E a Bíblia chama isso de experiência, de experimentar. E o Senhor está sempre desafiando o seu povo nas Escrituras, para que o seu povo prove e experimente quem Deus é. O salmista diz, no Salmo 34, verso 8, provai, tem gosto. Não adianta só olhar o pudim de leite no vidro e falar, uau, que pudim delicioso. Não faz sentido. Pudim de leite é minha sobremesa preferida. Então, quando você quiser me fazer feliz. E eu amo o pudim que é sem furinho, aquele bem lisinho, parece até um flan, sabe? Furinho não gosto sem furinho. Então não adianta você ficar olhando para o pudim assim e falar, uau, é bom demais, uau, é incrível.
Nossa, é muito bom. Você não está tendo uma experiência, você não está conhecendo. Então existem duas maneiras de lidar com as nossas experiências, a experiência cristã. Primeiro, tentando compreender as Escrituras, tentando entender a Bíblia à luz da nossa própria experiência. Por exemplo, um homem de Deus passado chamado John Wimber, ele começou a orar pelos doentes. Mais de 200 pessoas que ele orou. Todas as pessoas que ele orava ou ficavam mais doentes ou morriam. Tipo um coveiro, né? Ele orava, a pessoa ficava mais doente, orava e ele começou a ficar em crise com a experiência dele. E ele falou e brigou com o Senhor, falou: Deus, eu não vou mais orar por ninguém. Todo mundo que eu oro, eu não tenho sucesso, eu não tenho vitória, eu não vejo o seu poder. E o Senhor perguntou para ele: o que é verdade? Sua experiência ou a minha palavra? Isso trouxe um novo ânimo e ele persistiu em continuar orando pelos enfermos, até que então ele teve um grande romper de Deus e começou a experimentar a mão do Senhor no ministério de cura incrível, que durou por anos e anos e anos. Então, às vezes a gente tenta compreender a Bíblia à luz das nossas experiências, e isso é um erro muito comum. Nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, mas devemos examinar nossas experiências à luz do ensino da Bíblia. Ou seja, o que eu estou vivendo como cristão. Quantos são cristãos aqui? Você é um crente? Então você precisa olhar a sua vida, olhar as Escrituras, e aí você precisa avaliar: o que eu vivo é o que está na Bíblia? O Deus que eu experimento é o Deus que esses homens experimentaram? A minha experiência é a mesma experiência que os cristãos do primeiro século ou os profetas do Velho Testamento tiveram? Essa é a minha mesma experiência? Então você começa a avaliar. Ou seja, o que você experimenta é bíblico? A Bíblia apoia? Tem frutos de caráter bíblico? O ponto é que a gente precisa chegar daqui para o fim do ano experimentando tanto Deus, que daqui para o fim do ano você vai estar mais parecido com Jesus. Sim ou não? Eu quero chegar no fim do ano amando a Deus mais do que hoje. Eu quero chegar no fim do ano com frutos espirituais maiores do que eu tenho hoje. Então eu não posso conformar a minha vida se não olhando para esse espelho, o espelho das Escrituras, e vendo as promessas que a presença de Deus nos garante. Transformação, mudança de vida, mudança de caráter, pureza, arrependimento, santidade, vencer o pecado, vencer maus hábitos. Eu não sei você, mas eu preciso ser transformado pela presença do Espírito Santo. Talvez você não tenha problema com ira, com raiva, com inveja. Talvez você seja um anjo, um querubim, não sei. Mas eu estou aqui como primeiro. Eu preciso do toque de Deus na minha vida de uma maneira mais profunda. Quando as Escrituras e a nossa experiência se separam, colocando a experiência acima da palavra de Deus, é um problema. E aí pode nascer o Joma, o espírito da mata fechada. Só poucos entendem o que eu estou dizendo. Piada é para pouco. Queria uma água, estou seco. Depois você pesquisa quem é Joma, o espírito da mata fechada. Se você não tem a Bíblia para endossar suas experiências, você entra numa espécie de histeria e fanatismo. Mas o outro lado é ruim, que é o contrário, que é esse segundo perigo, que é o oposto disso: ficar satisfeito com algo que é muito menor do que é oferecido nas Escrituras. A vida vai passando e tem uma coisa chamada vida, sabe? Vida normal. A gente vai vivendo a vida normal e a gente vai acostumando a viver uma vida religiosa automática.
sem a influência e as ações do poder do Espírito Santo na nossa vida ordinária. Sabe, o ordinário é um desafio, mas nós temos um problema. Qual é o problema? Nós somos parte de uma religião do extraordinário. Nós temos um livro inteiro cheio de extraordinários, mas nós temos uma vida ordinária. Todo dia, fazer a mesma coisa, rotineiramente, sabe? Quem é pai aqui? Se você é pai, você sabe o que eu estou dizendo. Cara, eu tenho que falar toda vez a mesma coisa com meu filho de 12 anos. Todo dia, um ritual. Ele acorda, primeira coisa, escovar o dente, pôr o pijama, tirar o pijama, sentar na mesa, hora do devocional. Todo dia, tipo assim, se eu não falar todo dia, ele não faz. Isso é ordinário, isso cansa, cara, que você está ali na mesa, alimentando eles, cuidando deles, todo dia fazendo a mesma coisa. Mas o problema é que esse ordinário, às vezes, abafa o nosso senso de fome e sede por algo sobrenatural. E a gente acostuma a viver um cristianismo que tem a ver simplesmente com uma plateia, onde você vai num lugar todo domingo, ouve alguém falando e cantando. E depois não existe mais cristianismo. E aí a gente espera a próxima reunião, onde a gente vai ouvir mais um monte de coisa, onde a gente vai cantar um monte de música. Eu acho que isso é uma vida bem miserável. É uma vida ruim. Porque a minha Bíblia promete algo muito maior do que isso. Nós não podemos reduzir as Escrituras ao nível da nossa falta de experiência com Deus. É um grande e terrível perigo dos nossos dias. Podemos estar sendo culpados do que a Bíblia chama de abafar o Espírito, apagar o Espírito. A gente está acostumado, de maneira geral, com uma ordem fria e previsível das coisas. Eu estou ansiando o dia em que Deus vai vir sobre essa comunidade e vai deixar ela totalmente bagunçada, sem ordem. Tem alguém comigo aqui? Sem ordem, sabe? Vai ter conversão no começo, sem ter apelo. Gente sendo curada no meio da música. Sem previsibilidade. A gente está acostumado com essa ordem fria e previsível, mas pensa em uma desordem mais clara que a igreja de Corinto. Aí você pode falar, mas eles tinham muitos problemas de carnalidade. Mas qual é a igreja que você conhece nos seus dias que alguém precisa mandar uma carta para organizar o mover de Deus? Tinha tanta gente profetizando na reunião que Paulo falou, calma, vamos organizar. Quando for profetizar, 1, 2, 3, um após o outro, não atropela. Tinham tantos dons espirituais, tanta manifestação do poder de Deus, que ele precisou trazer um versículo que a gente usa para matar o mover de Deus, que é, faça tudo com ordem e decência. Mas esse versículo não está falando sobre abafar a manifestação de Deus, está falando de organizar, porque estava tão forte o que Deus estava fazendo, que Paulo começou a botar parâmetros e protocolos, trilhos, para que a presença de Deus abençoasse o povo de Deus. Meus amigos, só dá para ordenar um lugar que tem vida. Cemitério não precisa de ordem. Cemitério não precisa falar, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Não. A gente só precisa ter ordem em um lugar que tem vida. Essa é a minha crise. Será que a gente está experimentando mais de Deus? Será que não existe mais do que isso? A
A gente comete um grande erro pensando que Deus só permite experiências extraordinárias para aqueles que são preferidos, perfeitos. Nós olhamos as Escrituras e avaliamos as experiências de uma forma que a gente superestima, achando que esses homens eram seres elevados e que nós não, nós somos apenas cristãos evangélicos dessa era. Nós não podemos nos comparar com Elias, nós não podemos nos comparar com Pedro, com Paulo. Nossa, eles eram pessoas muito mais iluminadas e elevadas. Mentira. Eram seres humanos, falhos, quebrados, como eu e você. Deus é um Deus que usa o desqualificado. O rei Saul não tinha perfeição, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele começou a profetizar. Sansão também não tinha perfeição. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele rasgou um leão como se fosse uma folha de papel. Elias teve que lidar com depressão, medo, pensamentos de morte, mas ele é o mesmo profeta que faz cair fogo do céu. Eles eram como nós, pecadores, miseráveis que dependem da graça e da operação de Deus. Sabe, se você é um desqualificado, eu quero te dizer que você está no lugar certo para que Deus possa intervir na sua vida. Tudo que Deus precisa é de um povo que tem coragem de apresentar o seu vazio diante dele, sua sequidão diante dele, apresentar o que você está experimentando e falar: essa experiência não é a experiência que as Escrituras prometem para mim. Eu quero mais, Senhor. E esse mais, o que eu quero dizer com esse mais? Não é uma coisa mística, abstrata, que a gente não pode entender. Esse mais chama-se Espírito Santo. Como diz Francis Chan, o Deus esquecido. Jesus, antes de ir para a cruz, tem um sermão mais longo da história dele. João 13 até João 17. Leia isso em casa com calma. É o discurso mais longo e Jesus está preparando os discípulos para a sua crucificação e contando algumas coisas que iriam acontecer depois que ele fosse crucificado. Então ele gastou longas horas argumentando com os discípulos que era melhor ele ir, porque se ele não fosse, não teria como ele enviar o outro. Quem é o outro? João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá, o Paracleto não virá, o Deus que revela Deus não virá. E os discípulos não conseguiam entender a ideia de que era melhor Jesus ir, porque eles pensavam: não, nós queremos continuar te vendo, nós queremos continuar apertando a sua mão, nós queremos continuar te ouvindo fisicamente. Mas eles não estavam entendendo que o que Jesus estava propondo para eles não era que Jesus iria ampliar o nível da manifestação da presença dele quando o Espírito Santo caísse sobre toda a igreja. Então Jesus não estaria mais confinado apenas no seu corpo físico, mas estaria distribuído entre o seu povo por meio do Espírito Santo. E os discípulos não conseguiam entender, porque eles tinham um background teológico do Velho Testamento. E o Velho Testamento dizia que o Espírito Santo só atuava em rei, sacerdotes e profetas. Estão comigo? Vocês estão aí, gente? E agora Jesus está dizendo que vai entrar uma nova era, um novo tempo, que eles vão entrar no cumprimento de Joel 2, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, todas as pessoas, da pessoa mais simples à pessoa mais erudita, dos servos e servas, dos escravos, das escravas, dos velhos, das crianças. O Espírito Santo iria ser democratizado, derramado sobre todas as pessoas. A vida do próprio Deus no interior do ser humano. Você tem uma bomba nuclear dentro de você, meu amigo.
Você tem uma força maior do que 1 bilhão de sols dentro de você. A vida e o poder que arrancou o corpo morto de Yeshua dentre os mortos está aí, agora. Se você é um salvo, está aí, agora. Você só precisa tirar um pino da granada: sua incredulidade. Puf. Eles não entendiam que de agora em diante o Deus de Gênesis 1, que a Letícia falou no início, ia estar dentro. Quão perto Ele está de você? Mais que a pele. Ele está mais perto que a pele. Eles não entendiam as profecias ainda de Ezequiel, Jeremias, onde um dia o Espírito estaria no interior do povo. E o objetivo dele enviar o Espírito Santo, e os discípulos não entendiam, era porque ele iria, através do Espírito de Deus, formar a imagem de Deus no seu próprio povo. Basicamente, a gente chama isso de discipulado. A gente acha às vezes que discipulado é sentar e ouvir alguns estudos bíblicos. Isso faz parte do discipulado, mas não é o que define discipulado. Discipulado significa quando você começa a ser formatado à imagem de Jesus. É quando você passa a ter mesmo caráter, poder e graça. Obviamente de maneira gradativa você vai sendo transformado a essa imagem, porque o propósito de Deus é revelar a glória do seu Filho para o mundo. Então você imagina os principados e potestades olhando para a igreja, essa igreja, nossa igreja, e a igreja do jeito que está. Eu chamo a igreja de uma grande bagunça. Então imagina os principados e as potestades olhando para essa igreja, com gente fraca, com gente quebrada, com gente falida, com gente carnal. E de repente ele começa a ver que a imagem do Filho de Deus está sendo projetada através da minha vida, através da sua vida. Nós vamos não somente pregar para o mundo, mas a igreja vai pregar para os principados e potestades. Eles vão ficar chocados de como a glória de Deus nos transformou à imagem de Deus. E o meio pelo qual Deus vai fazer isso é através da comunhão com o Espírito Santo. Tudo que Deus fez na história, Ele fez através da comunhão. Comunhão é porque as palavras perdem o valor. Comunhão não é ir comer pizza na casa do seu amigo. Comunhão não é ir jogar videogame junto. Comunhão não é visitar o seu amigo para um cafezinho. Isso é relacionamento. Comunhão é místico, sobrenatural, profundo. É quando o Cristo que está em mim abençoa o Cristo que está nele. É quando o Cristo que está nele me alimenta. E é quando o Cristo que está em mim alimenta ele. Comunhão significa ter tudo em comum. Quando tudo aquilo que é do coração de Deus é meu, e tudo aquilo que eu tenho é dele. E ele está dizendo que ele vai formar a imagem do seu Filho. 2 Coríntios 3, 18. Todos nós com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do reflexo do Espírito do Senhor. Se você for versículos atrás, ele vai dizer: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Minha pergunta, irmãos, onde o Espírito do Senhor está? Oi? Vocês estão aqui? Onde o Espírito do Senhor está? Em mim. Por que vives cativo? Porque ainda não tocou essa vida. Ela está disponível.
Paulo está dizendo, contemplando como um espelho. O espelho de Paulo não era como o nosso. Paulo está usando essa linguagem figurativa, porque o espelho da época dele era um bronze polido. Se você estudar arqueologia, e ele está falando assim, mesmo olhando para ele, mesmo olhando para ele turvo. Sabe aquele dia que você está cheio de louça, a casa está de cabeça para baixo, que você não quer sair da cama? Sabe aquele dia difícil? Nesse dia, fraco, vendo pouco, você abre as escrituras e começa a interagir com ele. 6 da manhã, você acorda sonolento, cansado, frustrado. Você abre as escrituras e começa a interagir com ele. O Senhor se levanta e vê. Ele fala, ela veio. Ela veio me ver. Ela veio me contemplar na sua fraqueza. Eu lutei com a depressão por 3 a 4 anos. Bem difícil. Às vezes eu só conseguia levar o meu corpo para dentro do escritório, fechar a porta. A única coisa que eu tinha para dar a ele era um gemido. Às vezes eu não conseguia falar, eu só falava, ei Deus, eu estou aqui. Eu não consigo falar, mas eu vou ficar aqui quieto por alguns minutos contigo. E se você quiser me tocar, eu estou aqui. Eu estou desesperado por um toque novo de Deus. Eu estou desesperado para ver Deus tocar o seu povo mais uma vez. Mesmo olhando turvo, Ele vai te transformando de glória em glória. A presença de Deus tem um objetivo máximo: te levar a ser transformado na medida que você olha para Ele. Talvez você saiba que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma sensação legal. Ele é uma pessoa. Você tem uma pessoa dentro de você. E para você conhecer uma pessoa, você precisa dar atenção a ela. Imagina, eu quero ser íntimo da Letícia e falo, ei Letícia, beleza? Quero ser seu amigo, mas a gente se esbarra por aí. Se eu quero conhecer o coração dela, eu vou precisar dedicar tempo e atenção a ouvi-la e não só falar. Você tem dado espaço para o Espírito Santo? Você fala com Ele, tipo assim, o nome dele mesmo, ei Espírito Santo. Às vezes eu puxo uma cadeira para ele, vamos tomar um café, Espírito Santo. O que você quer fazer hoje? Para onde a gente está indo? Quem você quer que eu toque? Quem você quer que eu fale? Espírito Santo, como posso educar o meu filho melhor? Ele é o Paracleto, chamado para estar ao lado. Amigo. Uma outra forma da gente pensar em como Deus quer nos formar, a sua imagem, é quando a gente entende o paradigma da noiva.
Nós somos a noiva, amém? Os irmãos são noiva também, amém, irmãos? Porque não tem a ver com gênero, mas com identidade. É quem você é. Assim como as irmãs são filhos de Deus. A igreja como uma noiva, segundo Paulo, em Efésios 5, 25 ao 27, a igreja na ótica do ideal de Deus, como Deus fez e como Deus quer que ela seja, a igreja ela vai ser uma igreja sem rugas, cheia de glória, gloriosa. A igreja antes do retorno de Jesus vai estar amando a Deus de maneira que não vai ter em seu coração, em meu coração, em nossos corações, amores rivais. Ele é ciumento e ele não divide o seu coração com nada e ninguém. Ele não quer apenas que você ame ele de todo o coração. Ele quer ele quer te levar a um ponto em que você ama só ele, sem ídolos, sem amantes, sem nada disputando seus olhos, suas emoções, sua atenção. Ele é poderoso para levantar uma igreja que vai ser extremamente apaixonada pela presença dele. E se isso não te empolga, meu amigo, você está morto demais. O derramar do Espírito Santo é o meio pelo qual a igreja vai se tornar gloriosa, perfeita, pronta. Nós precisamos de uma visão bíblica sobre o que significa avivamento. Avivamento é trazer vida ao que perdeu vida. Então, se você está morto, você está no lugar perfeito para Deus avivar você. A questão é que a gente precisa admitir que está morto. Porque tem um espírito de morte que combina com um espírito de mornidão. E o morno, ele é aquele que acha que tem, mas não tem. Porque ele está debaixo do engano. Nós precisamos de uma visão mais bíblica sobre o que o Espírito Santo quer fazer por meio do seu derramar. Quando nós olhamos os primeiros cristãos, o derramar do Espírito no início da igreja do primeiro século, quando o Espírito Santo vem em Atos 2, isso nos remete à mesma coisa que Deus fez lá no Sinai, quando o monte tremeu, quando a glória de Deus caiu sobre aquela montanha. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele desceu no meio de uma nuvem densa, escura, com um som de trombeta, com um som de chofar, muito fogo queimando ao redor do monte. E agora ele está repetindo a mesma coisa, só que em Atos capítulo 2, é a mesma experiência que Israel teve no Sinai, está acontecendo agora de novo em Atos 2, mas de uma forma mais ampliada, porque agora o Espírito Santo iria escrever a lei dentro do interior deles, e o Espírito Santo seria uma espécie de dote. Por isso nas Escrituras diz em 2 Coríntios 1, 21, mas Deus quem nos mantém firme com Cristo, foi Ele quem nos ungiu, foi Ele também que nos selou como sua propriedade. A mesma coisa repetida em Êxodo 19, quando Deus chama a nação de Israel e fala: se atentamente ouvir a minha voz, eu vou selar vocês. E esse selo significa que vocês são minha propriedade exclusiva. Vocês serão diferentes de todos os outros povos da terra, porque vocês vão receber o meu selo no interior. E esse selo é o dote. Assim como na cultura judaica, quando eles iriam casar, o noivo deixava um presente com a noiva e se afastava por um tempo, até que então tinha o casamento. Essa é a mesma coisa que está acontecendo. Ele nos deixou o Espírito Santo como um dote, como uma garantia, como um penhor, como uma herança, porque ele está dizendo: no fim, eu vou ter o seu coração totalmente para mim. É por isso que eu envio o Espírito Santo. Porque as Escrituras dizem no Evangelho de João que o Espírito Santo só fala aquilo que ele ouve. Pelo amor de Deus, você está aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus falando com Deus é o que você vai ouvir.
Porque o Espírito não fala do que ele quer, ele fala do que ele ouve de Jesus. Então, Deus fala com Deus e conta para você. Ei, está aqui agora, é isso. Você pode experimentar isso. Não daqui a 10 anos, não daqui a 50 anos, hoje. A grande questão é que se a gente quer entrar nisso, a gente precisa descobrir se a gente tem entristecido ele, se a gente tem abafado ele. Talvez algumas formas de comportamento, sabe? Indiferença, é desrespeito. Eu prefiro que a pessoa me odeie do que ela ser indiferente. Porque se odeia, a gente briga, resolve. Mas quando a pessoa simplesmente te trata como se você não existisse, falta de respeito com a pessoa a terceira pessoa da Trindade. O apóstolo fala: não apaguem o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. É possível abafar essa vida que eu estou descrevendo, com atitudes, pensamentos, indiferença, maledicência, arrogância, rancor, falta de perdão, falsidade. Será que você pode afirmar com confiança que nos últimos meses você experimentou ele de forma profunda e não abafou ele? Será que você pode falar com confiança que nos últimos meses você cresceu no seu relacionamento e profundidade com ele? Existe só um pré-requisito para você entrar na vida do Espírito Santo, experimentar ele. O profeta Ezequiel teve uma visão anos e anos antes. Ele viu um templo, Ezequiel 47, bem famosa essa passagem. E nesse templo ele via um rio saindo. E o rio, ele ganhava contornos mais violentos e agressivos e de profundidade, na medida que ele ia fluindo e alcançando longas distâncias. O Salmo 46 fala que existe um rio que alegra a cidade de Deus. E Jesus chama esse rio de Espírito Santo. Pensa comigo. Sabe a cidade de Deus, a Nova Jerusalém? O Espírito Santo é a pessoa que traz alegria para a cidade de Deus. O Deus que traz alegria para a cidade de Deus está dentro de mim. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo. Jesus declarou isso em João 7,37. Se você quer beber, venha. Se você tem sede, venha a mim e beba. É o único pré-requisito para você ser cheio do Espírito Santo. Sede. Sedentos. Não existe nenhum outro pré-requisito a não ser confiança e sede. Quando Jesus faz essa declaração profética, ele estava na festa dos tabernáculos, uma festa judaica. E os sacerdotes, eles cantavam salmos e faziam um cortejo de adoração. E o sumo sacerdote pegava uma jarra com água do rio Gihon, e ele derramava essa água do lado do altar, profetizando aquilo que Ezequiel disse, profetizando aquilo que Zacarias disse, profetizando aquilo que todos os profetas declararam, dizendo que com alegria, um dia eles tirariam águas das fontes de salvação. O que é louco nisso tudo, é que enquanto eles faziam esse ritual,
profetizando a respeito do rio. O rio de Deus estava ali do lado deles. E o rio de Deus falou: se você quer beber, venha. Mas eles não conseguiram beber do rio de Deus. Então eram só religiosos fazendo rituais, enquanto a própria água que mata a sede estava do lado deles, mas eles não conseguiam perceber. Porque a religião faz isso com a gente. Leva você a tentar saciar a sua sede em lugares errados. Então daí nós pensamos: naquele dia quando eu for reconhecido ministerialmente, então eu vou estar pleno. Naquele dia que eu fizer a minha viagem dos sonhos, então, nossa, nesse dia eu acho que eu vou estar saciado. Nossa, se eu virar um escritor famoso, um best-seller, então, quando eu conseguir esse alvo, uau, agora sim. Quando a minha empresa tiver lucros e lucros, e eu tiver muito rico, então nesse dia, eu vou saciar a minha sede. Tem um elemento dentro de você e de mim. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade dentro do ser humano, seja crente ou não. Eu chamo essa coisa de eternidade de vazio. É o vazio que só pode ser pleno por alguém eterno. Coisas efêmeras não podem saciar a sua sede. Você pode ter um cartão de crédito ilimitado e estourar ele. Você pode ter os carros mais luxuosos. Você pode falar nas conferências mais iradas. Você pode ser reconhecido pelos homens nas redes sociais. Mas no final, só existe um clamor quando você põe sua cabeça no travesseiro todo dia. Eternidade, 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 eternidade. E somente um Deus eterno pode saciar a sua sede. O convite, meus irmãos, nessa manhã, tarde, venham e bebam. Vamos terminar olhando o Evangelho de Lucas. Nós vamos ter um tempo orando. Lucas capítulo 11. Jesus está dando um ensino sobre como orar. E você sabe que existem parábolas que não são coisas que aconteceram de fato, mas são histórias que Jesus contava para ensinar um princípio. E aqui é uma parábola, existem várias parábolas. No versículo 5 de Lucas 11, é a parábola do amigo inconveniente, é muito conhecido. Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos já estão acomodados para dormir, não posso levantar para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães você precisar. E aí Jesus completa: por isso vos digo, peçam e vos será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, quem busca, encontra, o que bate, a porta é aberta. É maravilhoso. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo, se pagarem um preço, se mutilar.
Não, se pedirem. O que a parábola está ensinando é que Deus não te vê como alguém inconveniente. Ele está fazendo um paralelo, ele está dizendo, esse cara só vai atender o amigo porque o amigo está sendo inconveniente. Mas Deus não sente que você é uma inconveniência para Ele quando você chega diante dele e fala, me dê mais do Espírito Santo, porque Ele é um bom Pai e Ele vai dar aquilo que Ele prometeu que Ele vai dar. Ele vai encharcar você com a vida dele. Meu Deus! Sai desse lugar de morte e indiferença. Peça a Deus e Ele te dará o próprio rio de Deus. Eu estou atrás de gente maluca que vai entrar num lugar de clamar pela presença do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Larama canta larabanda larabanda larabasondolo robonda laramasori andaras. Ele diz que do seu interior fluiriam rios de água viva. Não é apenas uma poça, é o jorrar de uma vida. Rios fala do poder sobrenatural do Espírito Santo que vai fluir a partir do seu interior. Mas talvez seu interior esteja entulhado, com muita lama, e a água não brota. Pode ser que essa obstrução seja amargura, feridas, frustrações, não sei. Mas eu quero te encorajar de que o Senhor quer desentulhar o seu interior. Vida fluindo. O que eu quero saber é se hoje aqui tem alguém com sede, se tem alguém seco, se tem alguém cansado, exaurido. Esse é o terreno que Deus quer derramar. Então, de alguma forma, eu queria que você que tem sede respondesse a palavra do Senhor. Nós vamos ter um tempo de orar por vocês, ministrar ao Senhor enquanto adoramos. Se você quer receber um toque novo do Espírito Santo, ser molhado pela sua presença, vamos abrir um espaço aqui na frente para você vir e a gente ter um tempo de ministrar ao Senhor. Se você não consegue vir à frente, eu quero te pedir muito temor. Não vamos ficar aqui como espectadores. Se por questões físicas você não consegue vir, de espaço, se você ficou atrás, posicione o seu coração num lugar de busca. Sede só é saciada se você abrir a boca. Então nós queremos clamar juntos, todos juntos. Nós podemos começar falando com o Espírito Santo, pedindo perdão a Ele por talvez ignorar, por talvez não dar atenção, por talvez não dar espaço,
Vamos lá, faça isso. Você mesmo, abra a sua boca e fale. Fale com Ele. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa por não te honrar. Me perdoa por ser, às vezes, indiferente. Deixar que as dores e as coisas dessa vida abafem meu coração. Espírito Santo, me perdoa porque às vezes não obedeço aquilo que você faz ou que você move. Espírito Santo, me perdoa por ter um coração tão indiferente à sua pessoa. Espírito Santo, eu quero te pedir essa manhã, libera os rios de vida no meu interior. Levante suas mãos como se fosse receber um presente, com a palma da mão para cima. Deixa simplesmente Ele vir sobre você. Enche esse lugar, enche essas pessoas, enche essa casa com vida. Vida. Sopra, Espírito Santo. Libera as suas águas, Espírito Santo. Sim, deixa Ele vir sobre você. É isso mesmo. Doce Espírito. Se você está aqui e ora em línguas, pode orar em línguas agora. Vamos ministrar a Ele. Vamos abrir espaço no nosso interior. Rompe sobre nós, Senhor, com a sua presença. Vida, vida de Deus, brota